Marido revela chocante verdade após 40 anos de casório. Você sempre foi apenas conveniente. A sala estava envolta em um silêncio pesado. Clara, professora de arte de uma pequena cidade, olhava para Joaquim, seu marido de 4 décadas, com uma expressão que misturava desconfiança e incredulidade. O anúncio dele, feito com um tom clínico, parecia ser um soco no estômago. Você sempre foi apenas uma conveniência, ele havia dito, como se estivesse falando do tempo ou da temperatura. O choque fez o ar fugir de seus pulmões. O mundo que construíram juntos, com memórias, risos e até aquelas brigas bobas sobre quem deixava a toalha molhada em cima da cama, desmoronava diante dela. Olhou para as paredes, agora decoradas com fotos de momentos que uma vez pareceram genuínos. Aquela viagem à França, aquela mesa de jantar onde discutiram sobre tudo e nada. Cada lembrança tinha seu brilho, mas agora parecia tudo desbotado, como uma pintura mal conservada. O aperto no peito a fez sentir que estava prestes a desmaiar. Um nó na garganta a impedia de falar. Ela sempre acreditou que o amor de Joaquim era inabalável, um quadro animado que pareciam ter pintado juntos. Naquele momento, as memórias comuns se tornaram ecos distorcidos, enquanto ela tentava compreender a nova perspectiva imposta pelas palavras cruéis. O que tinha sido um infinito amor agora parecia uma farsa, um jogo de conveniências. Quais segredos poderiam existir por trás de um casamento tão rotineiro? Clara sentiu uma raiva fria se formando dentro dela. Como ele pôde fazer isso? Por que agora? A ideia de que todo aquele amor era uma construção vazia a invadiu como uma onda avassaladora. Após o choque inicial, a curiosidade tomou conta. Lembranças nebulosas de uma rival que sempre esteve à espreita voltaram à sua mente. Renata. Ela sempre teve um jeito de aparecer nas interações de Joaquim. Uma sombra invisível, mas palpável. Agora, Clara se via obrigada a questionar. Será que Renata foi mais do que um capricho? O gosto amargo da traição parecia estar mais próximo do que ela gostaria de admitir. Enquanto revivia seus próprios demônios, Clara encontrou uma caixa empoeirada no fundo do armário. Um diário antigo, encadernado em couro surrado, parecia chamar por Elia. O diário continha registros que não se lembrava de ter lido, trechos sobre sonhos e medos, mas também sobre um amor escondido, uma relação paralela. Passos titubeantes a conduziram na direção da verdade. Cada palavra uma revelação que poderia mudar tudo. A tensão se intensificava. Clara precisava saber se Joaquim era realmente quem ela pensava. Agora, com o coração pesado e tantas perguntas sem resposta, o dilema surgia. Lutar por um amor que poderia ser apenas uma invenção de sua mente, ou mergulhar nas dores do passado que tanto assombravam. Antes que pudesse encontrar um caminho a seguir, o telefone tocou. O som ecoou pela casa como um sinal de alerta. Clara se perguntava, quem seria agora? Alguma mensagem que poderia iluminar aquele pesadelo, ou apenas mais uma sombra no seu mundo que girava descontrolado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou ao pegar o celular. O som insistente do toque parecia um grito no meio do seu pesadelo. Com mãos tremendo e um peito apertado, ela finalmente decidiu atender. Alô?
A voz soou baixa e insegura, como se estivesse âncora em um mar revolto. Do outro lado, uma respiração pesada. Clara, sou eu, Renata. A surpresa a atingiu como um raio. Renata, a sombra que ela sempre suspeitou. A voz que poderia ter desmoronado tudo. O silêncio se arrastou. O que você quer? Clara se forçou a perguntar, o coração martelando em seu peito. Precisamos conversar. É sobre Joaquim, Renata disse com um tom que misturava urgência e medo. Analisando as palavras, Clara sentiu um frio na espinha. Sobre Joaquim? O que você sabe sobre ele? Coisas que você não imagina. Ele não é o que parece, Clara. E não posso deixar que você caia nessa. Rasgos de raiva e confusão começaram a surgir. Clara se lembrou das risadas compartilhadas, dos dias em que achava que confiava na amizade da mulher. Por que eu deveria ouvir você? O que você tem a ganhar com isso? Perguntou, tentando manter a voz firme. Por quê? Porque eu... Renata hesitou, a voz vacilante. Ele está em perigo, e eu sou a única que pode te ajudar. Os olhos de Clara se arregalaram. Perigo? Como assim? A mente dela girava com as possibilidades, cada pensamento mais destrutivo que o anterior. Não é fácil explicar ao telefone. Posso te encontrar? A tensão estava no ar, uma linha invisível que as conectava. Ela relutou por um instante, mas a ideia de saber mais sobre Joaquim era forte demais. Com um aceno de cabeça involuntário, respondeu: Está bem, vamos nos encontrar. Assim que desligou, um turbilhão de emoções se abalou dentro dela. O que mais ela não sabia? A mente dela fazia malabarismos com todas as lembranças, todos os segredos. Mas algo mais estava prestes a acontecer. Minutos depois, um estrondo ecoou na porta da frente. O som fez Clara pular. A porta se abriu com um golpe violento, e ali estava Joaquim, seu rosto pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Clara, precisamos falar, ele disparou. Seu tom urgente e desesperado. O coração dela disparou. Sobre o quê? Você já disse tudo. Ele hesitou. A poeira da casa parecia coletar em volta, atrasando o que parecia ser um momento sensacional. Sobre ela. Renata. Ela não é quem você pensa. Os dois se encararam. Um abismo crescente entre eles. O que você quer dizer com isso? Clara quase sussurrou. O tom justiça ficou mais grave. O que eu vou dizer pode acabar com tudo. Eu sou o pai do filho dela. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Cada memória agora era uma mentira, um eco ensurdecedor. Não, não pode ser! Clara gritou, a dor inundando cada canto de seu ser. A sala pareceu girar, e ela estava prestes a desmaiar. E quando tudo parecia estar prestes a se colidir em um turbilhão incontrolável, o celular de Clara tocou novamente. Por favor, não atenda. A voz de Joaquim ficou rouca, mas o toque persistiu. Ela hesitou. O que agora? A curiosidade e o medo arrebentavam dentro dela. Uma tempestade. O que poderia ser a próxima revelação? Clara olhou para Joaquim, desconcertada, sem saber se estava pronta para tudo e que tinha pela frente. Clara ainda estava em choque. A revelação de Joaquim a atingiu como um vento forte em um dia doce e ensolarado. O filho de Renata. Aquilo era uma bomba em plena sua vida. O que mais ele escondia? A expressão no rosto dele mostrava confusão e medo. Clara teve vontade de gritar, mas as palavras se prenderam em sua garganta. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando processar tudo. O celular ainda tocava como um lamento insistente, mas agora parecia tão distante. Joaquim, você está querendo dizer que é pai da criança dela? Há quanto tempo você sabia disso? Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras. Eu não queria que você soubesse assim. Tudo foi um erro. Eu não pensei que ela pudesse me seguir e... Sua voz parecia se perder em meio à angustiante revelação. Um erro?
Como você pode tratar isso como um erro? Clara partiu com as palavras, seu coração batendo forte, cada batida ecoando dor. Eu vivi uma mentira. 40 anos. Enquanto Clara se afundava em suas emoções, o som do celular finalmente parou, mas ao invés de alívio, ela sentiu uma pontada de ansiedade. E antes que pudesse sequer se recuperar, veio um golpe ainda mais forte. A porta dos fundos se abriu com um estrondo. Joaquim era o mais pálido da casa, mas agora uma figura ainda mais fantasmagórica apareceu atrás dele. Era Renata. Seu olhar estava fixo em Clara, cheia de um misto de determinação e pavor. Clara queria gritar, correr, mas seu corpo estava paralisado. Você não deveria fazer isso, Renata, disse Joaquim olhando para ela com desespero. Não agora, mas Renata deu um passo à frente. Você precisa saber, Clara. Joaquim não é só o pai do meu filho. Ele é muito mais do que isso. Ele estava envolvido em algo que nem você imagina. Os olhos de Clara passaram de um homem a outro, tentando entender. O que você quer dizer com isso? O que mais Joaquim está escondendo? Ele era parte de um grupo, Clara. Um grupo que faz coisas que você nunca sonhou que existissem. Não foi apenas um caso, foi muito mais. As palavras de Renata eram um soco a mais, e o coração de Clara despencou ainda mais. Joaquim parecia perder a força com as palavras dela. Renata, pare. Se você falar mais, não haverá volta. Eu não posso deixar que você estrague tudo. Estragar tudo? Clara gritou. Você está pensando em nós? Em nós? Ou em você mesmo? Ela estava nas últimas. O chão parecia desabar embaixo dela. Você não entende. Eu fiz para proteger você. Para proteger a nossa família, disse Joaquim com uma voz que misturava desespero e raiva. A tensão na sala aumentou. Renata olhou novamente para Clara, como se quisesse que ela visse a verdade nos olhos dela. Você precisa saber que tem mais envolvido que o Joaquim. Ele não é o único que tem segredos, Clara. Que mais você sabe? Clara estava ofegante, sentindo a urgência crescer. Mas antes que Renata pudesse responder, o telefone de Clara tocou novamente. Uma nova chamada interrompendo o clima tenso. Dessa vez, era o nome de uma desconhecida. Mas antes que pudesse pensar duas vezes, Joaquim avançou, quase em um ato instintivo, segurando seu braço com força. Não atende. Não, por favor. Ele estava em pânico. Mas Clara não sabia o que fazer. As palavras de Renata ainda ecoavam em sua mente. Então, ela, com um movimento rápido, puxou o telefone e atendeu. O que quer que a ligação dissesse poderia mudar tudo novamente. Alô? O som do desconhecido era grave e baixo, mas as próximas palavras deixaram Clara paralisada. Clara, você não me conhece, mas precisa ouvir. A vida de Joaquim está em perigo. E vocês estão em uma posição que não imaginam. Ele não é quem ele diz ser. O tempo parecia congelar. O rosto de Joaquim ficou branco. E enquanto Clara processava isso, sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Como assim? Aquele homem que ela conhecia tão bem poderia ser alguém completamente diferente? O que mais não estava à luz e o que ela ainda não sabia? Cada pergunta pulsava em sua mente, enquanto olhava para Joaquim, sentindo a tempestade interna cada vez mais forte. Clara ainda estava em choque. A revelação de Joaquim a atingiu como um vento forte, em um dia doce e ensolarado. O filho de Renata, aquilo era uma bomba em plena sua vida. O que mais ele escondia? A expressão no rosto dele mostrava confusão e medo. Clara teve vontade de gritar, mas as palavras se prenderam em sua garganta. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando processar tudo. O celular ainda ocava, como um lamento insistente, mas agora parecia tão distante.
Joaquim, você está querendo dizer que é pai da criança dela? Há quanto tempo você sabia disso? Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras. Eu não queria que você soubesse assim. Tudo foi um erro. Eu não pensei que ela pudesse me seguir e... Sua voz parecia se perder em meio à angustiante revelação. Um erro? Como você pode tratar isso como um erro? Clara partiu com as palavras, seu coração batendo forte, cada batida ecoando dor. Eu vivi uma mentira. 40 anos. Enquanto Clara se afundava em suas emoções, o som do celular finalmente parou. Mas ao invés de alívio, ela sentiu uma pontada de ansiedade. E antes que pudesse se recuperar, veio um golpe ainda mais forte. A porta dos fundos se abriu com um estrondo. Joaquim era o mais pálido da casa, mas agora uma figura ainda mais fantasmagórica apareceu atrás dele. Era Renata. Seu olhar estava fixo em Clara, cheia de um misto de determinação e pavor. Clara queria gritar, correr, mas seu corpo estava paralisado. Você não deveria fazer isso, Renata, disse Joaquim, olhando para ela com desespero. Não agora, mas Renata deu um passo à frente. Você precisa saber, Clara. Joaquim não é só o pai do meu filho. Ele é muito mais do que isso. Ele estava envolvido em algo que nem você imagina. Os olhos de Clara passaram de um homem a outro, tentando entender. O que você quer dizer com isso? O que mais Joaquim está escondendo? Ele era parte de um grupo, Clara. Um grupo que faz coisas que você nunca sonhou que existissem. Não foi apenas um caso, foi muito mais. As palavras de Renata eram um soco a mais, e o coração de Clara despencou ainda mais. Joaquim parecia perder a força com as palavras dela. Renata, pare. Se você falar mais, não haverá volta. Eu não posso deixar que você estrague tudo. Estragar tudo, Clara gritou. Você está pensando em nós ou em você mesmo? Ela estava nas últimas. O chão parecia desabar embaixo dela. Você não entende. Eu fiz para proteger você. Para proteger a nossa família, disse Joaquim, com uma voz que misturava desespero e raiva. A tensão na sala aumentou. Renata olhou novamente para Clara, como se quisesse que ela visse a verdade nos olhos dela. Você precisa saber que tem mais envolvido que Joaquim. Ele não é o único que tem segredos, Clara. Que mais você sabe? Clara estava ofegante, sentindo a urgência crescer. Mas antes que Renata pudesse responder, o telefone de Clara tocou novamente. Uma nova chamada interrompendo o clima tenso. Dessa vez era o nome de uma desconhecida. Mas antes que pudesse pensar duas vezes, Joaquim avançou, quase em um ato instintivo, segurando seu braço com força. Não atende! Não! Por favor! Ele estava em pânico, mas Clara não sabia o que fazer. As palavras de Renata ainda ecoavam em sua mente. Então, ela, com um movimento rápido, puxou o telefone e atendeu. O que quer que a ligação dissesse, poderia mudar tudo novamente. Alô? O som do desconhecido era grave e baixo, mas as próximas palavras deixaram Clara paralisada. Clara, você não me conhece, mas precisa ouvir. A vida de Joaquim está em perigo, e vocês estão em uma posição que não imaginam. Ele não é quem ele diz ser. O tempo parecia congelar. O rosto de Joaquim ficou branco, e enquanto Clara processava isso, a porta da frente se abriu com uma força tremenda, fazendo o prédio inteiro tremer. Uma figura encapuzada entrou, com um ar ameaçador. Não se mexam. A voz era fria e autoritária. Clara levou as mãos à boca assustada. Joaquim recuou, seus olhos cheios de pavor. Você, seu maldito traidor! Gritou a figura. Clara já estava em choque. Você achou que poderia escapar? Que tudo seria tão fácil? Não, balbuciou Joaquim, enquanto a figura avançava. Um golpe cruel fez Joaquim cair ao chão.
A sala ficou em silêncio. Só o som de Clara ofegante preenchia o espaço. Todos querem a verdade, certo? Vamos ver se estão preparados para ela. A figura tirou o capuz, revelando uma mulher com um olhar intenso e um sorriso sutil. Oi, Clara. Surpresa. Eu sou a irmã de Joaquim, e você não tem ideia do que você realmente se envolveu. Clara ficou sem palavras. A última pessoa que ela esperava. A revelação a atingiu como um relâmpago. O que mais estava por trás daquela família? O que mais Joaquim havia escondido? A sala parecia girar e sua mente estava em tumulto. E nesse momento, tudo o que Clara conhecia estava prestes a desmoronar novamente. Clara estava paralisada, a revelação da irmã de Joaquim ainda ressoando em sua mente. A figura que acabara de entrar era uma verdadeira tempestade, e os olhos de Renata fitavam com uma mistura de temor e firmeza, como se soubesse que o caos estava prestes a se desdobrar ainda mais. Eu não entendo, Clara murmurou, seu corpo tremendo. O que você quer dizer com isso? O que Joaquim fez? Joaquim parecia estar sendo consumido por um pânico crescente. Por favor, Renata, não fale mais sobre isso. É hora da verdade, ela gritou de volta, a voz ecoando pela sala. Clara, você tem todo o direito de saber, e a vida da sua família depende disso. Clara sentiu uma onda de emoções se agitando dentro dela. Teoria após teoria passava por sua cabeça. O que mais poderia ter sido escondido? Mas antes que pudesse formular uma pergunta, a irmã de Joaquim deu um passo à frente. Tirando uma foto do bolso, ela segurou na direção de Clara. Olha isso. Você reconhece essa mulher? Clara olhou para a imagem e seu coração disparou. Era uma mulher que ela conhecia bem. Mas isso é a Carla! A amiga que estava com a gente naquela viagem a Paris. E que ela tem a ver com tudo isso? Renata respirou fundo, como se preparasse o terreno para a explosão. Carla era parte do que Joaquim estava fazendo. Ele estava envolvido em algo muito maior. Ela não é o que você pensa. Ela está conectada ao grupo, Clara. Eles têm um propósito e Joaquim está no centro disso. Joaquim encarou Renata, seus olhos cheios de desespero. Chega, para com isso. Você não sabe do que está falando. Nós sabemos sim, e você não pode mais esconder isso dela. Não depois de tudo o que aconteceu. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. A ligação que recebera antes parecia cada vez mais pesada. A vida de Joaquim não era só cheia de segredos, era uma teia de mentiras. O que você quer me dizer? Que estavam fazendo alguma coisa ilegal? Um esquema? O que mais você escondeu de mim? Joaquim hesitou, o rosto toma uma cor pálida como se estivesse prestes a desmaiar. Eu só queria te proteger, Clara. Isso era para ser só uma fase, algo que eu deixei para trás. Deixou para trás? A indignação de Clara era um lamento cortante. Como você pode falar em proteção diante de tantas mentiras? Antes que Joaquim pudesse responder, um barulho estrondoso vindo da porta da frente quebrou o silêncio. A porta foi arrombada e vários homens entraram, todos vestidos de preto, com expressões rígidas e ameaçadoras. Clara hesitou, seu coração batendo ferozmente. Joaquim! Renata! Estamos aqui para pegar o que é nosso! Um dos homens gritou, e Clara ficou paralisada. Não! Não! Joaquim gritou, jogando-se na frente de Clara, como se fosse uma barreira. Sai daqui! Você não sabe do que está falando! Mas o homem não hesitou. Você não entende? O tempo acabou. A cada hora que passa, a situação se torna mais grave. O caos se instaurou. Clara olhou de Joaquim para Renata. Uma mistura de medo e confusão em seus olhos. O que está acontecendo? O que eles querem de vocês? Sem resposta, Joaquim agarrou a mão de Clara, puxando-a para longe. Precisamos sair daqui, ele ordenou. Mas, antes que pudesse se mover, um dos homens se virou para Renata. E você, Renata, o que está fazendo aqui? Achou que podia nos deixar para trás? Você conhece as consequências. A fúria no rosto de Renata fez Clara tremer.
Eu só queria protegê-los, mas agora não tenho certeza de quem você realmente é. Ela gritou de volta ao homem. Clara estava em choque. Sua vida, que já parecia um quebra-cabeça confuso, agora tinha peças que não se encaixavam de jeito algum. Joaquim, o que está acontecendo? Quem são eles? Não é tão simples assim, Clara. É muito mais do que você imagina. Ele respondeu, sua voz cheia de desespero. Nesse instante, tudo começou a desmoronar. A figura encapuzada que entrara parecia estar sendo puxada para o centro da tempestade, e as revelações não paravam de surgir. Clara sentiu um nó na garganta. Com cada palavra, a verdade parecia ser mais obscura. E se eu tiver que escolher entre proteger você ou enfrentar o grupo, Joaquim murmurou, os olhos perdidos. Eu não posso deixar que se machuque. Mas o que significa isso? Que lado você está escolhendo? As palavras saíram de Clara como um grito. E enquanto ela se preparava para mais uma verdade, o chão sob seus pés tremeu, e tudo parecia estar à beira do colapso. A sala girava, e a saída parecia cada vez mais distante. Clara percebeu que talvez nem tudo o que conhecia sobre Joaquim fosse verdade. Agora, em meio a gritos e acusações, ela se perguntava quem realmente era Joaquim e qual seria o custo de se manter ao seu lado. Clara estava paralisada, a revelação da irmã de Joaquim ainda ressoando em sua mente. O que ela acabara de ouvir era como um golpe direto no coração. A vida dela se transformara em um quebra-cabeça de peças perdidas, e agora mais uma figura entrava na equação. A tensão na sala era insuportável. Vocês precisam ir, agora! Gritou a irmã, seus olhos cheios de urgência. Eles não estão aqui para brincar. E assim que ela terminou de falar, os homens de preto começaram a avançar, os olhos ardendo de raiva e determinação. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Joaquim, o que está acontecendo? Ela mal conseguiu dizer, seu coração disparado. Eu nunca quis que você ficasse envolvida. Ele respondeu, e desespero transparecendo em cada palavra. Um dos homens se aproximou, seu olhar fixo em Joaquim, como se fossem velhos inimigos. Você, traidor, fazendo negócios com a gente e ainda assim tentando fugir. Ele deu um passo à frente e Clara pôde sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Vocês não entendem. Não era o que vocês pensam, Joaquim gritou, suas palavras misturando-se com gritos de ordem e confusão. Renata, de olhos arregalados, começou a recuar, mas a irmã de Joaquim a impediu. Isso não vai acabar bem para nenhum de nós se não cooperarmos, rosnou ela, voltando-se para os homens, desafiadora. Ele não é um traidor, ele foi forçado a isso. Clara não sabia mais em quem confiar. Cada palavra fazia com que sua mente girasse, e ela começou a se sentir rodeada por sombras, presa em um pesadelo. Joaquim, é verdade o que ela diz? Perguntou, tentando buscar um resquício de honestidade nos olhos dele. A resposta que ela esperava nunca veio. Em vez disso, um dos homens avançou, seus punhos cerrados, prontos para atacar. Silêncio! Você não tem direito de questionar nada. Então, algo inesperado aconteceu. A porta dos fundos se abriu novamente, desta vez com um estrondo mais profundo. Uma figura conhecida entrou correndo, e Clara paralisou ao reconhecer o rosto. Era Carla, soprada como uma tempestade. Ela olhou ao redor rapidamente, os olhos gotejando fraqueza e determinação. Irmã! Não! Ela gritou, se jogando em direção a Renata. A verdade precisa vir à tona. Não é hora para isso! Renata gritou de volta. Mas Carla já estava se movendo para tirar uma carta da manga. Está tudo bem. Clara, você é a única que pode entender. Joaquim, ele não é apenas um pai de uma criança. Ele é meu irmão.
As palavras caíram no silêncio como uma bomba e todos ficaram sem reação. Clara sentiu uma onda de choque arrasadora. Irmão, o que isso significava? Tudo o que ela pensou saber sobre Joaquim era uma farsa? As expressões mudaram instantaneamente. Joaquim olhou para Carla, um misto de pânico. E a confusão tomando conta de seu rosto. Como assim? Você não pode dizer isso. É verdade. A família dele está cheia de segredos, Clara. Tudo faz parte de um plano. A voz de Carla era urgente e ela começou a se mover, olhando para os homens com bravura. Eu não vou deixar que eles destruam tudo. Destruir? O que você começou? Joaquim quase gritou. A revelação fez com que o mundo de Clara se desmoronasse ainda mais. O que mais ela não sabia? No meio do caos, Clara sentiu que as paredes estavam se fechando. O que mais escondem? Sempre tive perguntas, sempre tive dúvidas. Sua voz ficou rouca, enquanto olhava para os dois com determinação. Mas a tensão cresceu, e a sala se encheu de gritos. A figura encapuzada que acabara de entrar virou sua atenção e grunhiu. Basta! Este plano é maior do que vocês imaginam, e não vamos deixar que uma traidora como você atrapalhe. E com isso, uma luta começou. Cada um lutando contra o destino que pensavam que era inevitável. As luzes começaram a piscar. A sala girou em um redemoinho de emoções, e cada pessoa ali estava em uma encruzilhada. Clara sentia que estava prestes a descobrir o que realmente estava em jogo, mas não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade que poderia mudar tudo. O que aconteceria agora? O destino deles estava nas mãos de uma mentira de décadas. Clara estava paralisada. A revelação da irmã de Joaquim ainda ressoando em sua mente. Irmão, o que isso significa? Ela sussurrou numa mistura de confusão e incredulidade. A tensão no ar era palpável, como se tudo estivesse prestes a explodir. Os homens de preto estavam próximos, seus olhos profundos e ameaçadores. É verdade, Carla continuou, já sem folgo. Joaquim é meu irmão, um vínculo que você nunca soube que existia. Ele foi tirado de mim quando éramos crianças. E o grupo, eles têm mais interesse nele do que você pensa. Eles o querem, Clara. E não só ele, mas a todos vocês. O choque fez o peito de Clara apertar. A sala girava e ela precisava de ar. Mas porquê? O que é que você quer dizer com interesse? Ela perguntou, seu tom desesperado. Chega de mentiras! Renata gritou, os olhos cheios de desespero. Joaquim, você precisa contar a verdade. O grupo que você acha que deixou para trás, eles não vão parar até conseguir o que querem. E você sabe disso. Os homens de preto avançaram, cercando Joaquim e Clara. Joaquim, com um olhar de pânico, dirigiu-se a Clara. Não, não! Você não pode acreditar nelas! Ele implorou, sua voz cheia de angústia. Clara não sabia mais a quem ouvir. O labirinto de mentiras se tornava mais intrincado a cada segundo que passava. Joaquim, a verdade pode salvar a todos nós. Carla insistiu, a urgência em seu olhar. Você está em perigo e precisa deixar Clara saber o que realmente aconteceu. Mas antes que Joaquim pudesse responder, um ruído alto rompeu a tensão. A porta da frente foi aberta com violência, e uma figura conhecida apareceu, ofegante, dando um passo hesitante. Era Fabiana, a melhor amiga de Clara. Clara, o que está acontecendo aqui? Fabiana exclamou, seu olhar passando rapidamente pela sala cheia de tensão. Achei que vocês precisavam de ajuda. Tudo bem? No desespero do momento, o olhar de Joaquim tornou-se feroz. Por que você veio aqui? Não há segurança. Você não deveria estar aqui. Mas era tarde demais. Fabiana já estava no centro do tumulto. É a única oportunidade que temos, gritou Renata, o medo agora visível em seu rosto. Eles têm um plano que envolve muito mais do que imaginamos. Todos nós estamos em perigo. Fabiana, não fique aqui. A tensão explodiu quando um dos homens de preto agarrou Fabiana, segurando seu braço com força. Clara sentiu o chão deslizar sob seus pés. Solte-a! Ela não tem nada a ver com isso! Ela gritou,
seu coração batendo freneticamente. Vocês realmente acham que podem sair dessa? O homem sussurrou em um tom frio antes de empurrar Fabiana para longe. Clara olhou para o amigo, a dor e o terror refletidos em seus olhos. Mas foi nesse instante, enquanto a sala parecia prestes a entrar em colapso, que uma nova reviravolta inusitada aconteceu. O telefone de Clara, que havia ficado esquecido em cima da mesa, começou a tocar insistentemente. Sem pensar, ela o pegou e atendeu. Alô? Sua voz tremia, carregada de nervosismo. A resposta do outro lado foi clara e fria. Clara, não desligue. Você está em grande perigo mais do que imagina. A verdade sobre Joaquim está prestes a ser revelada, e você precisa estar pronta para enfrentar. Joaquim olhou inquieto. Quem é você? O que sabe sobre mim? Seu tom já era de desespero. A figura na linha tinha uma voz calma, mas firme. Eu sou alguém que conhece seu passado. O que você não sabe é que seu verdadeiro nome não é Joaquim. E o que você pensa saber sobre a sua vida é uma completa ilusão. Clara sentiu o mundo girar. O quê? O que você está dizendo? Qual é o verdadeiro nome dele? A pergunta saiu como uma súplica. Você precisa descobrir sozinha, e o tempo está se esgotando. E antes que Clara pudesse refutar, o sinal morreu, deixando-a sem palavras. Clara, não escute! Gritou Joaquim, sua expressão de desespero agora cheia de pânico. É uma armadilha. Mas a sala parecia desmoronar ao redor deles. Os homens de preto começaram a se agrupar, e Clara entendeu que aquela era a hora da verdade. O que mais ela não sabia sobre Joaquim? O que mais havia por trás de toda aquela história? E com a revelação na linha e o ponto de ruptura tão próximo, ela arriscou perguntar: quem de fato era Joaquim? As respostas poderiam ser mortais. O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Clara estava paralisada, a revelação da irmã de Joaquim ainda ressoando em sua mente. Irmão? O que isso significa? Sussurrou, confusa e incrédula. A tensão no ar era palpável, uma corda esticada prestes a romper. Ela sentia o coração pesar no peito. Joaquim, com os olhos arregalados, encarou Carla, como se ela tivesse falado em outra língua. Como? Como você se atreve a dizer isso? Gaguejou ele, sua voz tremendo. Você está louca? Eu não sou o irmão de ninguém. Mas é, gritou Carla, sua frustração transbordando. Você foi tirado de mim quando éramos crianças. E agora eles têm um interesse especial em você, Joaquim. Eles estão atrás de você. Clara olhou para ele, buscando qualquer sinal de verdade. Mas seu coração estava disparado. Joaquim, isso é verdade? Você nunca me disse nada sobre uma irmã. O que está acontecendo? Os homens de preto se aproximaram, as sombras criando um clima ameaçador. Você realmente acha que pode escapar? Um deles ronronou, os olhos fixos em Joaquim. O clima esquentou e Clara sentia que tudo podia desabar a qualquer momento. Parem! Tudo o que eu fiz foi para proteger vocês! Ele gritou, a voz carregada de desespero. Então ele se virou para Clara, aparentemente buscando um abrigo em seus olhos. Eu só queria que todos estivessem seguros. Neste momento, o celular dela vibrou novamente, quase que como um alerta. Clara hesitou, mas a urgência da situação tomou conta dela. Desculpe, tenho que atender, gritou, levantando o telefone, mas Joaquim a segurou pelo braço, os olhos cheios de medo. Não atenda, ele pediu, a voz entrecortada. Mas foi tarde demais. Ela já tinha atendido. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo. Precisamos sair agora. A verdade está prestes a vir à tona. E você tem que confiar em mim, disse uma voz. E Clara rapidamente reconheceu como sendo de um informante que entrou em contato antes. O que mais você sabe? Perguntou ela, sentindo a gravidade das palavras. Eu tenho informações que podem salvar a sua vida, a de Joaquim e a de todos ao seu redor. Diga a ele para não confiar em Carla. As palavras cortaram o ar.
Clara olhou para Joaquim. Um nó se formou em sua garganta. Não confundir com Carla, repetiu, seu coração disparado. Sim, ela faz parte de um plano muito maior, a voz insistiu, mas a ligação se cortou abruptamente. O silêncio na sala era ensurdecedor, e os homens estavam mais próximos do que nunca. Você está mentindo, gritou Joaquim para Carla, sua voz agora cheia de mágoas. Você sabe como eu te achei? Eles estavam atrás de mim, mas tudo o que eu sabia era que você era uma amiga. Apenas uma amiga do passado. E você pensou que eu não tinha descoberto nada? Carla retrucou, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e dor. Os homens que estão aqui, eles não apenas querem você, Joaquim. Eles descobririam tudo e mais. Clara olhou entre os dois, sua cabeça girando. O que isso significa? O que mais você esconde, Joaquim? Nesse instante, um dos homens avança novamente, e tudo mudou. Ele levantou a mão e começou a apontar diretamente para Clara. Você não é só uma esposa comum, não é? Você tem um papel nesse jogo também. Ele sorriu de forma sinistra, os olhos frios. Clara sentiu a temperatura do ambiente despencar. O que você está dizendo? Ela perguntou, quase sem conseguir respirar. Eu não sei de nada. Você pode estar mais envolvida do que imagina. Seu nome foi mencionado, junto com o de Joaquim. O chão faltar sob os pés de Clara. Ela olhou para Joaquim, então para Carla. Não, isso não pode ser verdade, gritou, cada palavra cortando a realidade. Sim, Clara, nós temos que sair agora, Joaquim exclamou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente arrebentou com força, e mais homens entraram, armados, os olhares determinados. A sensação de cerco apertava a cada segundo, e Clara pareceu entender que havia camadas de uma verdade completamente diferente ali. Não! O que está acontecendo? O que vocês querem de nós? Ela gritou. É simples. Vocês precisam decidir de que lado estão. Um dos novos homens disse, sua voz endurecendo o ambiente. Um de vocês tem que se entregar ou todos vão pagar o preço. O pânico tomou conta e o choque se espalhou na sala como fogo. Clara nunca esteve tão assustada, e quando olhou para Joaquim, percebeu que nada seria como antes. Ali, naquele momento, a linha entre amor e traição tremulava em meio ao caos que se desenrolava. E a última coisa que Clara viu foi a expressão desesperada de Joaquim, enquanto a escolha fatal pairava no ar como uma sombra prestes a cair. O que eles decidiram agora poderia mudar tudo. Assim a questão pairava. Quem afinal era Joaquim? E mais importante, de que lado Clara realmente estava? Clara estava paralisada, a revelação da irmã de Joaquim ainda ressoando em sua mente. Irmão? O que isso significa? Sussurrou, confusa e incrédula. A tensão no ar era palpável, uma corda esticada prestes a romper. Ela sentia o coração pesar no peito. Joaquim, com os olhos arregalados, encarou Carla, como se ela tivesse falado em outra língua. Como você se atreve a dizer isso? Gaguejou ele, sua voz tremendo. Você está louca! Eu nem sou irmão de ninguém. Mas é, gritou Carla, sua frustração transbordando. Você foi tirado de mim quando éramos crianças, e agora eles têm um interesse especial em você, Joaquim. Eles estão atrás de você. Clara olhou para ele, buscando qualquer sinal de verdade, mas seu coração estava disparado. Joaquim, isso é verdade? Você nunca me disse nada sobre uma irmã. O que está acontecendo? Os homens de preto se aproximaram, as sombras criando um clima ameaçador. Você realmente acha que pode escapar? Um deles murmurou com um olhar crítico. O clima esquentou e Clara sentia que tudo podia desabar a qualquer momento. Parem! Tudo que eu fiz foi para proteger vocês! Ele gritou. Então se virou para Clara, parecendo implorar.
Eu só queria que todos estivessem seguros. Neste instante, o celular dela vibrou, quase como um alerta. Clara hesitou, mas a urgência da situação tomou conta. Desculpe, tenho que atender, gritou, levantando o telefone. Mas Joaquim a agarrou pelo braço, os olhos cheios de medo. Não atenda, ele pediu, angustiado. Mas era tarde demais. Ela já tinha atendido. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo. Precisamos sair agora. A verdade está prestes a vir à tona e você tem que confiar em mim, dizia uma voz familiar, e Clara rapidamente reconheceu como sendo de um contato que havia deixado para trás. O que mais você sabe? Perguntou, nervosa. Eu tenho informações que podem salvar a sua vida, de Joaquim e de todos. As ligações que você recebeu não foram aleatórias. Você está ligada a um jogo muito maior, e o segredo de Joaquim está no centro disso. A conexão cortou abruptamente. Clara olhou para Joaquim, quem parecia mais encurralado que nunca. O que você escondeu? Ela questionou, em voz baixa, quase um sussurro. Eu nunca quis que você soubesse, ele respondeu, a voz tremendo. Os homens de Breper estavam prestes a avançar, mas antes que fizessem qualquer coisa, a porta da frente se arrebentou com um estrondo. Uma figura conhecida apareceu, e o choque foi imenso. Era Carla. Clara, escute, a verdade pode ser a nossa única salvação, ela gritou, enquanto um dos homens de preto a empurrava para o lado. Pare, não atenda às suas mentiras, Clara. Eles estão manipulando tudo isso. A urgência na voz de Joaquim era palpável, enquanto ele se colocava na frente dela. Mas Carla não hesitou. Você não entende, Joaquim. Eles não estão atrás de você só por ser quem é. Eles querem a verdade por trás do que você representa. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Clara olhou, de um para o outro, confusa e assustada. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela perguntou, seu coração acelerado. Vocês são partes de algo muito maior do que qualquer um de nós pode entender. O que você acha que sabe sobre sua vida, Clara? É uma farsa, gritou Carla. Foi nesse momento, em meio à gritaria e confusão, que um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Uma explosão. A casa tremeu e o pânico tomou conta do lugar. Janelas estouraram, fumaça entrou, alastrando caos e desespero. Enquanto todos lutavam para se proteger, Clara teve a visão de um dos homens de preto caindo para o lado, uma expressão de horror no rosto, revelando algo nas costas. Um símbolo que Clara reconheceu instantaneamente como sendo parte da história de Joaquim. Isso não pode ser! Ela gritou. O que você fez? O que você realmente é, Joaquim? Olhando aterrorizado, Joaquim recuou, a realidade começando a se dissolver em seu olhar. Eu não queria que você soubesse assim. E sem aviso, as luzes apagaram, transformando tudo em um caos absoluto. Clara sentiu o coração acelerar. Seu peito apertava com cada segundo que passava. Ela não conseguia distinguir as vozes, mas as sombras dançavam em volta, conspirando e colocando em dúvida tudo o que já soube. O que mais estava escondido? Não havia apenas segredos entre eles. Havia verdades profundas, que mudavam a essência de quem eram. E enquanto a fumaça cercava a sala, ela percebeu que os laços da família, que pareciam estar se formando, estavam prestes a se desintegrar de vez. Clara, me escute! Você tem que entender! Joaquim gritou, mas as palavras dele se perderam na confusão. Uma nova escolha surgiu, mas até que ponto ela conseguiria ir em busca da verdade? O pânico se alastrava e a respiração da sala parecia pesando no ar. E a pergunta final ecoou. O que de fato era Joaquim? E o que aquela noite significava para o futuro deles todos? Clara estava paralisada, a sala envolta em fumaça e confusão. O que acabara de ouvir a deixava sem chão. Olhou para Joaquim, seu coração batendo acelerado. Irmão, o que isso significa para nós? Perguntou. A voz trêmula. Os homens de preto se aproximavam.
suas expressões frias como aço. Isso não é verdade. Carla tá mentindo, exclamou Joaquim. Mas Clara viu a dúvida nos olhos dele. A atmosfera estava carregada, como se um relâmpago prestes a cair. Precisamos ir, Joaquim. Agora! Gritou Carla, o pânico se espalhando. Renata se movia nervosamente, a tensão aumentando a cada segundo que passava. As sombras pareciam dançar ao redor deles, o perigo se aproximando rapidamente. Não podemos deixar isso assim. Clara interveio, seu olhar determinado. O desespero a impulsionava, mas a dúvida ainda a atormentava. Se ele é seu irmão, isso muda tudo. O que mais você esconde? O barulho de passos e vozes crescia do lado de fora. Clara segurou a mão de Joaquim, buscando conforto. Precisamos da verdade agora. O que você é realmente, Joaquim? Ele hesitou, seu olhar perdendo-se em um abismo de lembranças e arrependimentos. Eu só queria proteger você. Desde que descobri que estavam atrás de mim, tentei te manter longe disso. Mas nada disso pode ser verdade. O homem mais próximo diante dele sorriu de forma sarcástica. Você acha que pode escapar? A verdade não pode ser esquecida. Você é parte disso. Enquanto as vozes se elevavam, uma explosão irrompeu pela janela ao fundo, fazendo todo o ambiente tremer. Clara gritou. O barulho ensurdecedor cortou a tensão no ar. As luzes piscavam, e a sala parecia ganhar vida própria. Uma tempestade de emoções. Rápido! Precisamos sair! Gritou Renata, puxando Carla. Mas não antes de Clara olhar para Joaquim novamente. Seu coração pesado, emoções conflituosas fervilhando dentro dela. Se você realmente é quem diz ser, se a família é tudo o que eu sempre acreditei, então precisamos enfrentar isso juntos. Não posso mais viver em mentiras, Clara declarou. O olhar de Joaquim sustentou-se em sua determinação, e num vislumbre de compreensão, ele assentiu. Tem razão. Vamos enfrentar isso. Mas antes que pudessem dar mais um passo, outro homem do grupo se adiantou. Não tão rápido. A escolha de um deles determinará o futuro do outro. Um de você precisa se entregar. A tensão aumentou, o sentimento de pânico misturando-se ao desespero. Clara olhou ao redor, o calor do momento a consumindo. Eu não vou deixar que ninguém se machuque. Vamos todos sair disso juntos. Com um rugido ensurdecedor, mais uma explosão ecoou, e a estrutura ao redor deles começou a desmoronar. Clara agarrou a mão de Joaquim, as lágrimas brotando. Obrigado por ser meu amor. Estou pronta para tudo, desde que você esteja ao meu lado. O chão se abriu sob eles, e a escuridão começou a os engolir. Clara sabia que a verdade ainda estava à frente, aguardando para ser revelada. Mas uma coisa era certa. Qualquer que fosse o desafio, eles enfrentariam juntos. E enquanto a luz do fogo continuar a brilhar ao fundo, e os gritos e a fumaça dançarem ao redor, uma centelha de esperança emergia no oceano. De caos. O destino deles ainda estava incerto, mas a luta pela verdade apenas começava. Antes de encerrar, preciso de um instante da sua atenção. Já verificou se está inscrito no canal? Não quero que você perca as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar nosso querido algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoro ouvir o que vocês pensam. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Isso é obrigatório para acompanhar tudo o que vem pela frente. Não espere nem mais um segundo. Seu apoio é essencial.